coração, Ele fará falar novamente conosco. A graça e a paz. Amém. Queridos irmãos, vamos nos animar. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: você é bem-vindo a este lugar. Amém, Jesus. Louvamos a Deus por isto. Queridos, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo de número 6, 7 e por fim, versículo de número 8, ao nós vamos estar lendo a palavra de Deus e expondo-a. Confesso aos irmãos que fiquei um pouco meio aperreado quando eu vi o pastor Felipe Gregory com o pastor Adriano ministrando com tanta habilidade a palavra do Senhor expositivamente, e hoje estou aqui trazendo novamente a palavra de Deus. E toda vez que a palavra de Deus ela é lida, ela é exposta, ela tem algo novo a emanar do coração de Deus para as nossas vidas. Se ponha de pé, se puderem, e aqui no telão vai estar aparecendo o texto e nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Que diz assim no verso número 6: como, pois, recebeste do Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados, em outras versões está escrito enraizados, nosso tema, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças, em gratidão. Versículo 8, por fim ele: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, não seja prisioneiro, cativeiro, esteja em cativeiro, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo Jesus. Pode se assentar, meus queridos irmãos, e vamos aqui estar expondo esta palavra. Apenas alguns minutos, uns 40 minutos já basta. Queridos irmãos, jovens, aqui estão. Nós vivemos, queridos, em uma era marcada pela muita informação que nós temos, o excesso de informação. Aonde nós vamos, aonde nós estamos, há muitas informações, há muitas falas, há muitas teorias, mas, pelo contrário, há uma escassez de profundidade. Muitas pessoas sabem muito, mas não buscam muito. Muitas pessoas têm muitas informações, mas tiraram essas informações de lugares superficiais. Nós, na era que nós vivemos, somos bombardeados por muitas vozes. Somos bombardeados por muitas tendências que todo mês, todo ano se renova. Somos bombardeados por filosofias, não em sua essência, em sua palavra verdadeira, que é amor, a sabedoria, mas por filosofias falsas, por coisas vãs. Somos bombardeados, queridos irmãos, por modas que estão pegando, modas espirituais, tantas coisas que vêm adentrando a nós, a igreja, ao templo, as pessoas, e findamos não percebendo. Somos bombardeados por grandes influenciadores, somos influenciados por ideologias falsas, rasas. Queridos, há uma avalanche de conteúdo que tentam nos definir, tentam dizer quem nós somos, tentam dizer e mandar o que nós devemos fazer, mas eu vos digo, nós somos filhos de Deus, aqueles que têm a palavra do Senhor, e o Senhor como único e suficiente Salvador. Nenhuma falácia, nenhuma baboseira que chegue aos nossos ouvidos podem definir quem nós somos, a não ser a palavra de Deus que diga. Queridos, a geração de hoje, ela não sofre por falta de estímulo, por falta de incentivo, não. Enganoso é o pensamento que a falta de estímulo e de impulso é falta de estabilidade, de profundidade. A nossa geração, ela não sofre por falta de movimento. Aqui está o movimento. Fizemos este congresso, organizamos este congresso, sexta, sábado e domingo. Não é por falta de congresso,
não é por falta de movimento, não é por falta de oportunidade, é por falta de raiz, é por falta de estabilidade, não é por falta de estímulo ou querer, é profundidade, é raiz, queridos irmãos. Da mesma maneira, queridos, de forma bem interessante, a igreja de Colossos, a qual nós estamos aqui desfrutando desta palavra, a qual o apóstolo Paulo, ele falou a esta carta, a esta epístola, e foi enviada para esta igreja, é um contexto bem parecido. Por que, irmão Alisson? Porque lá em Colossos, ela era uma cidade pequena, mas culturalmente ela era muito misturada. Havia um sincretismo naquele lugar. Espiritualmente falando, era um lugar muito confuso, porque aquele povo estava cercado de um lado por influências judaicas, por outros estavam sendo influenciados por filosofias gregas, e muitas dessas influências eram rígidas, como não poder comer algum tipo de alimento, como diversas outras coisas, estavam rodeados pelo misticismo, algo muito sobrenatural, algo que até parecia profundo, mas nada de profundo tinha, era vazio, superficial. Estavam colocando na cabeça daquele povo, queridos, uma baboseira, mas hoje nós entendemos, porque temos a palavra de Deus por completo, temos muitos líderes capacitados, mas naquele tempo, naquele povo, estavam querendo inculcar na cabeça deles que Cristo não era suficiente. Olhe a ideia que eles estavam tentando colocar, que precisava de mais alguma coisinha para que a salvação pudesse nós obtermos. Não, mas Cristo é suficiente. Paulo estava combatendo essas heresias nesta carta, a qual não foi ele que implantou esta igreja. Nós temos aqui, por exemplo, o Epáfras, que podemos dizer que foi ele que implantou a igreja, cremos que foi ele que implantou esta igreja, e assim falou com Paulo aquilo que estava acontecendo. E com isso Paulo ele vai escrever o capítulo 1, na verdade a carta por inteiro. Se você tiver um pouquinho de tempo em casa, lê essa carta, é uma carta muito bonita da parte do Senhor. E Paulo vai estar dizendo, em quem a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem de Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se subsistem por Ele, e Ele é a cabeça da igreja. Paulo estava combatendo, queridos irmãos, que Cristo, Ele é suficiente, que somente o Senhor Ele nos dá a salvação, e nenhum outro lugar podemos encontrar. Palavras de Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em quem nós poderemos encontrar um caminho? Em ninguém. Queridos, os colossenses eram crentes jovens, eles eram crentes novos na fé. Era uma igreja nova, implantada recentemente, podemos dizer, ainda crescendo, ainda se enraizando, ainda sendo edificada. E os falsos mestres estavam tentando sequestrar intelectualmente a fé deles, a fé que vinha pelo ouvir a palavra de Deus, que por meio de Epáfras esteve lá falando esta palavra bela, mas esses mestres estavam tentando arrancar e sequestrar, colocar em cativeiro a fé daqueles irmãos. Queridos, não através de coisas muito violentas, não, mas através de ideias que vinham e ninguém percebiam, ideias que pareciam ser sedutoras, bonitas, profundas, mas não era. É como hoje em dia, só muda a linguagem e o tempo. Há muitos mestres que ainda falam que Cristo não é suficiente,
que tem que fazer uma boa caridade, que você tem que ser, meu irmão, solidário, que deve entregar cestas básicas à esquina, toda casa que veio por obras. Meus queridos irmãos, não é por obras, é por graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há nada que nos possa ser salvo se não formos entregues completamente ao Senhor Jesus. Não há nada, queridos irmãos, nem se nós fizéssemos de tudo, e de tudo um pouco a mais, nem se nós, a partir do momento que nascermos até o último segundo de nossas vidas, fizermos grandes coisas, isso não bastará, porque somente Cristo salva. E Paulo estava lembrando a esta carta, a essa epístola, aquele povo, que a maturidade ele é um fruto da profundidade de Deus. E que cristãos sem raízes são facilmente arrancados, são facilmente, meus queridos irmãos, tirados do sol. E é com isso que nós vamos ver Robson, versículo 7, para todos verem. Paulo vai começar mostrando aqui a primeira parte: arraigados e edificados nele. Percebamos, queridos irmãos, que no versículo 6, como foi dito na noite de ontem, que esse termo nele foi repetido algumas vezes, para lembrar que é somente em Cristo Jesus. Paulo ele começa com a imagem da agricultura, uma imagem agrícola, enraizados no nosso tempo. Nessa versão, arraigados é a mesma coisa, mas palavras diferentes. Com essa metáfora que é extremamente profunda aos nossos corações e profundamente dita nas Sagradas Escrituras, porque o nosso Senhor Jesus, ele tem costume de quando falava a multidão sempre falar um pouco nesse contexto, nessa visão de agricultor, de agricultura, e desta forma não é diferente. E se nós vermos, queridos irmãos, já puxando para algo mais expositivo e entrando realmente no texto, quando nós vemos lá no seu original, no grego, aqui no Novo Testamento, escrito no grego, a palavra está no pretérito perfeito indicativo, aonde significa que uma ação foi concluída, algo já foi concluído, mas, entretanto, todavia, ainda produz um efeito contínuo, ou seja, Deus te plantou em Cristo Jesus uma vez e sempre estará plantado. E não há ninguém, queridos irmãos, que nos tire da mão do bom pastor. Não há ninguém que nos tire da mão do controle do bom Jesus. Queridos, não é você tentando se agarrar em Cristo, é Cristo segurando você. Não somos nós que alcançamos a Jesus, mas é o Senhor que nos alcança com a sua graça. Não somos nós que merecemos, nós nunca vamos merecer essa graça, essa salvação. Queridos, todos nós éramos condenados quando nós não conhecíamos Jesus e aceitamos a Ele. Íamos direto para o inferno, mas graças a Deus o Senhor nos escolheu, porque não somos nós que escolhemos a Deus, mas como Ele mesmo disse, foi dito ontem, eu escolhi a vós. Queridos, você pode até me perguntar, Alisson, mas por que raiz é tão importante? Por que esse tema é tão importante e tão profundo? Vamos ver aqui dentro da cultura, da visão agrícola, para entendermos um pouco o que Paulo estava querendo dizer. A raiz, queridos, ela define uma profundidade. Ela define o mais profundo da raiz e a saúde daquela árvore ou planta. Quanto mais profundo, mais vida. Quanto mais profundo, mais vida. Quanto mais profundo nutrientes é dado àquela raiz e dado à planta, à árvore a qual está sendo recebida essa nutrição. A raiz, ela também
ela define como resistência. Mesmo no deserto, queridos irmãos, mesmo no meio de adversidades, mesmo no meio de grandes coisas, ela ainda permanece ali firme, porque ela está enraizada no mais profundo solo. Ela define estabilidade também, queridos irmãos, porque nenhuma tempestade derruba aquilo que está firmado. Nenhuma tempestade, nenhum vento, nenhuma chuva forte pode derrubar aquilo que está firmado, alicerçado, enraizado. Não há nada, queridos irmãos. Ela também define o fruto. Sem raiz saudável, queridos, não tem como ter um fruto visível. Sem, queridos irmãos, uma raiz funda, profunda, a raiz ela fica má. Não tem a nutrição, não tem aquilo que faz ela ter vida, saúde, e finda murchando, perdendo, morrendo, e não dará fruto. E eu vos digo, queridos irmãos, trazendo para nós, a árvore que não dá fruto, o Senhor lhe poda. Ele não vai apenas deixar o chão, ele joga ao fogo. Profundidade, queridos irmãos. Profundidade em Deus. Para sermos saudáveis, para sermos alicerçados, essa raiz profunda no solo Cristo Jesus. Se olharmos também bem para esse contexto, uma raiz profunda no solo, onde tem os seus nutrientes e ela é saudável, ela tem a longevidade. Quanto mais profundo a raiz está, mais saudável, mais vida tem e mais tempo de vida tem. Olhando para a nossa vida cristã, olhando para o nosso contexto agora, olhando para essa visão, sem raiz, querido, pode ter emoção, mas não há firmeza. Sem raiz pode a empolgação vir, mas não há constância. Sem raiz pode até nós nos reunirmos aqui, dizemos que estamos cultuando a Deus, mas não há vida diária com Ele. Sem raiz podemos estar até no hype, podemos estar intensos, mas não há santidade em Deus, não há profundidade no Senhor. Sem raiz, como podemos dizer e orgulharmos a nós mesmos, a dizer que somos filhos de Deus, a dizer que nós somos firmados em Deus, a abrir a nossa boca orgulhosamente e dizer: eu sou cristão. Se você vive de emoção, se você vive de empolgação, se você não tem uma vida diária com Deus, sem raiz. Queridos irmãos, você pode me perguntar também, e uma raiz corretamente, podemos, a vista boa, saudável, faz a diferença? Faz, queridos irmãos, faz muita. Paulo diz: arraigados nele. Não é em tradição, queridos irmãos, não é em sentimento, não é em vitórias pessoais, não é em experiências emocionais, não é em líder, não é em pastor, não é presidente de mocidade, não é em tendências, não é em comunidade, não é em ministério, é somente em Cristo Jesus e somente nele. Não há lugar para fugirmos e escaparmos do Senhor. Não há. Podemos estar no fundo do mar, podemos estar no final da terra, podemos estar à beira da morte, mas ali o Senhor estará a nos ver. Quem fugirá do Senhor? Cristo, Ele é suficiente. Somente Cristo é suficiente. Querido, se a sua raiz é Cristo, nenhuma influência te arranca. Se a tua raiz é o Senhor Jesus, não há ninguém que te arranque. Se você está enraizado no Senhor, não há ninguém que vos tire.
Se a tua raiz é Cristo, nenhum sentimento te desviará. Não há tristeza, não há desânimo, nada te separará do amor de Deus, a não ser você mesmo. Se a tua raiz é Cristo, meus amados irmãos, nenhuma ideologia te seduzirá, nenhuma ideia de Satanás tirará você da mão do Senhor. Se a tua raiz é Cristo, pode vir falácia. Se a tua raiz é Cristo, pode vir alguém ao teu ouvido cochichar, mas você estará no Senhor e não há ninguém que vos tire da mão do bom pastor. Se a tua raiz é Cristo, meus queridos irmãos, você permanece enquanto você vê muitos a cair. Porque aquilo não vai te influenciar nada, porque você sabe a fonte da água que jorra eternamente, que dá vida ao Senhor Jesus. Queridos, eu quero que você reflita ao fundo da sua alma. Eu quero que você esta noite, como eu mesmo fiz, onde o Senhor fala conosco, ao secreto, eu quero que você se pergunte, se analise, você é um crente que tem raiz ou você está vivendo em superficialidade? Eu quero que você analise a si mesmo, se você está sendo um filho enraizado em Deus, ou então você está vivendo como se fosse algo vão, como se fosse uma superficialidade apenas. Queridos, se hoje você está vivendo sem raiz, se hoje você está vivendo nessa superficialidade, se hoje você está vivendo, queridos irmãos, com essa falta de profundidade em Deus, saiba que o Senhor, Ele está aqui hoje a te dizer profundidade. Queridos irmãos, há um livre acesso para falarmos queridos irmãos, nos relacionarmos com Deus. A palavra do Senhor em si, aqui 66 livros de pura palavra do Senhor Jesus a falar com os nossos corações. Queridos irmãos, não há, queridos irmãos, nada que nos impeça de estarmos profundos em Deus. Nada, queridos irmãos. Vamos olhar o texto novamente. Versículo 7. Aqui já vai estar mostrando a parte segunda, né? Falando sobre enraizados, arraigados. E edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Paulo ele vai mudar agora a metáfora que ele estava falando da agricultura, e agora ele vai estar implantando a arquitetura. Cristo ele não é apenas o solo onde nós estamos plantados, ele também é o fundamento sobre o qual nós fomos construídos. Ele é o nosso alicerce, ele é o nosso fundamento, ele é a nossa base, é por ele que nós estamos aqui em pé e não caímos. É sobre ele que nós fomos construídos. E olhando aqui a imagem de construção, nós podemos, já vem à nossa mente uma casa, a ilustração de uma casa. E queridos irmãos, uma casa nós sabemos obviamente que uma casa não nasce de um dia para outra, de um fechar e abrir de olhos, não. Ela é construída por tijolo, ela é construída passo por passo, baldando, alicerce, as paredes. Ela é construída por tijolo. E desta forma é a nossa vida. É a vida cristã, ela é um processo progressivo. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Hoje, amanhã, depois de amanhã. E consecutivamente. É um processo lento, mas intencional. É contínuo. É estarmos enraizados, como Paulo disse, uma vez enraizados, plantados em Deus, mas há uma continuidade para fazermos profundidade em Deus. Alisson, mas o que construção envolve tanto, que os passos que tem? Queridos irmãos, fundamento.
o alicerce. Nós vemos 1 Coríntios 3, 11, Robson. Vamos ler, fundamento. Nós vemos que Cristo ele é o fundamento. A palavra de Deus deixa bem claro, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto a quem é Jesus Cristo. Não há outro fundamento para sermos alicerçados, é o Senhor. E se o alicerce não é Cristo, tudo racha, tudo cai. Queridos irmãos, Cristo, somente Cristo pode ser o nosso alicerce. Se for qualquer outra coisa, queridos irmãos, eu fico triste e alegre em te dizer, mas cairá. Porque somente Ele dá a estabilidade, o fundamento para ser construído algo. Não vá em ideias de seu fundamento ser amizades. Não vá em ideias, seu fundamento ser as ideias que o mundo propõe. Não deixe que Satanás te ponha isso em sua mente, mas que somente o Cristo seja o seu fundamento. Queridos, nós vamos ter uma construção. Logo após o fundamento, logo após o alicerce, nós sabemos que vem a parte da construção em si, os tijolos, que nós vemos como uma doutrina sólida dentro deste texto, dentro desse contexto de casa. A igreja de Colossos, queridos irmãos, só venceria o engano se entendesse a verdade que Cristo é suficiente. Que Cristo ele é o único e somente Ele, por meio dele a salvação temos. Os cristãos, queridos irmãos, só vão crescer, só vão ser maduros quando aprender Bíblia, quando conhecerem a Bíblia, quando viverem a Bíblia. Eu vos digo, crentes imaturos, ignorantes, sempre serão crentes imaturos. Agora, crentes ensináveis serão sempre crentes edificados na palavra de Deus. Não deixe você virar um crente ignorante. Não como nós entendemos de falar bruto, não, mas ignorante porque nós temos a Bíblia em nossas mãos, nós temos a liberdade a todo favor para nós temos isso aqui, como foi dito ontem, um assassino de cristãos, mas de outro lado, meus queridos irmãos, há uma fonte de conhecimento. Não podemos ser ignorantes. Sejamos crentes ensináveis. Irmãos, aqui nessa sequência, no meio da construção, é o último, como um acabamento. Mas em nossas vidas, ela tem que ser desde o momento que nós reconhecemos o Senhor até o fim da nossa vida. Nessa ilustração, eu proponho a vocês a entender o acabamento. O acabamento na casa, como eu disse, pode ser feito como o último. Mas como na nossa vida cristã, ela é desde o início ao fim, porque o acabamento que eu estou falando é a santidade. A santidade não é apenas ao findar, não é somente o acabamento quando termina a construção, mas é do começo de nossa fé até o findar dela e até nós vermos o Senhor aos céus. Ah, queridos irmãos, eu fico tão maravilhado quando eu imagino o nosso Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor, imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores aos altos céus, com os seus olhos como que de fogo, com as suas vestes brancas, com os seus pés como latão reluzente, dizendo: vem. E nós vimos: Senhor, como isso é belo. A santidade. Queridos irmãos, sem a santidade ninguém verá a Deus. Não podemos deixar ou fingir que isso é algo para ser o acabamento de nossa fé, não, mas ser desde o início ao findar. Fé que não transforma o nosso comportamento não é construção, eu vos digo, é fachada. Fé que não transforma o nosso jeito de viver,
viver, de pensar, de agir, de falar. Não é uma construção, é apenas um alpendre, queridos irmãos, que até mesmo protege do sol, de uma chuva rasa. Mas quando vier, queridos irmãos, homens malvados, tchau. Nós devemos entender, queridos irmãos, sem a santidade ninguém verá o Rei dos Reis ao alto céu. Paulo ele vai estar dizendo sobre a gratidão, transbordando em ações de graças. Queridos, ele termina dizendo isso, e é como ele dissesse para nós que a gratidão, eu vos digo, a gratidão é a respiração de um crente maduro. O crente maduro respira a gratidão. O crente ainda fraco, ele apenas reclama. O crente maduro, já por outro lado, ele é grato a Deus. Percebamos, quando um crente é fraco, imaturo, ignorante, quando ele vê algo sendo feito, organizado, ele já tem um palpite para dar. Ah, mas por que não chamou o pregador tal? Ah, por que não chamou o cantor fulano? Ah, por que não colocou nessa data? Ah, por que não começou mais cedo? Ah, por isso e por aquilo. Meus queridos irmãos, seja grato porque aconteceu. Seja grato pela palavra que está sendo, queridos irmãos, enraizadas ao teu coração. Só não deixe que falácias de Satanás entrem em tua mente e capture o teu intelecto. O texto vai dizer: e confirmados da fé, assim como fostes ensinados. Paulo ele vai usar algumas metáforas: a agricultura, a arquitetura, e nesta parte ele vai estar usando outra que é bela, a pedagogia. A ciência do ensinar, do estudo. Queridos, os colossenses, eles foram ensinados, eles foram discipulados, eles foram formados. Maturidade não vem de momento nem de idade, mas vem de formação contínua, queridos irmãos. Claro que em algumas visões a maturidade, ela de certa forma vem com algumas circunstâncias ruins, mas eu estou dizendo que uma maturidade cristã vem quando você abre a Bíblia, quando você entende a Bíblia, quando você se relaciona com a Bíblia, quando você está enraizado em Deus. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Queridos irmãos, olhemos para o texto, vamos no versículo 8. Muito bem. Que diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Queridos, Paulo ele usa de certa forma aqui, olhando de uma maneira de fato, uma palavra militar, não é exagero. Ele vai levar, ele tem a ideia de um prisioneiro de guerra. Não é exagero, é uma realidade. O inimigo ele não quer que você, só apenas que ele te tente, mas ele quer capturar a tua mente, a tua fé pelo entendimento. Queridos, eu vos digo um negócio aqui bem importante. Você pode vir domingo, você pode vir terça, você pode vir quinta, você pode vir a matutino, consagração, o que for. Mas se a tua mente não estiver enraizada em Deus, nada vale. Porque Satanás ele não quer que você saia da igreja, mas ele quer que você permaneça sem entender a palavra de Deus. Devemos inculcar em nossa cabeça, queridos, que sem a palavra de Deus nós somos ignorantes, somos filhos ruins a Deus. Deus ele não quer, queridos irmãos, criancinhas que não entendem de nada, mas ele quer que entendam quem o Senhor é, através daquilo que o Senhor revelou para nós. Ele quer relacionamento com Ele. Queridos irmãos, um alerta, pisca em vossa cabeça. Não seja um crente ignorante. Não deixe ser capturado por Satanás. Erga muralhas em sua mente. Erga muros altos por meio da palavra de Deus. Seja esperto.
Seja estudioso. Queridos irmãos, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não brinca de ser o inimigo. Ele não brinca. E porque nós brincamos, e porque nós fazemos como aqui fosse um parque de diversões e entretenimento de todo domingo. Por quê? Ignorantes, sem raízes. Queridos, se vocês estiverem percebendo o que eu falei, Paulo ele de certa forma tem a visão de ser presa sua nesse texto, de ser um prisioneiro de guerra, de ser sequestrado por meio da mente. E você pode se perguntar para mim: Alisson, como esse sequestro acontece nos dias de hoje? Eu vos digo, só um momento. Ele nos mostra algumas coisas que fazem nós sermos sequestrados. Ideologias, ideias, pensamentos que imitam a espiritualidade, mas não tem nada de espiritual. Pensamentos de crentes fortes, mas de fortes não tem nada. Que imitam ideias que imitam a espiritualidade, mas são enganosas. Discursos motivacionais que parecem até o Evangelho, mas não é. Que parece até ser palavra de Deus. Queridos, eu vos digo que a palavra de Deus, com certeza, claramente, ela nos conforta. Ela nos ajuda diariamente, ela está para nos ajudar, nos guiar, nos motivar. Mas ela não é somente de motivação. Ela mostra o que nós estamos fazendo de errado. Ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos constrange. Não é somente: oi meus lindos. Alguns pegaram. Mas, queridos irmãos, é a palavra de Deus: arrependei-vos, arrependei-vos. Queridos irmãos, nós somos sequestrados, queridos, quando influências que falam tanto de Deus, mas não pregam esse Deus verdadeiro. Há muitos que falam tanto sobre um Deus, sobre o Jesus que nós conhecemos, mas não o conhecem. Há muitos famosos que se dizem cristãos, mas a sua vida nada se parece com a vida de um cristão. Queridos irmãos, nós não devemos ser influenciados por estas pessoas. Nós devemos ser os influenciadores, mas nós também devemos ser influenciados por pessoas a qual amam e vivem a palavra de Deus. Não deixem ser influenciados por baboseiras faladas em nome de Deus. Não é porque fala bonito, não é porque fala formalmente, não é porque, queridos irmãos, agradou ao teu coração, mas se não foi o evangelho que leva ao inferno do mesmo jeito. Enraizados em Jesus, queridos irmãos. Queridos, uma doutrina sem cruz não é evangelho. Uma doutrina que não mostra o Senhor Jesus, aquele a qual sangrou por nós e que ressuscitou, não é evangelho. Uma fé, evangelho que mostra que uma fé não é renúncia, não é evangelho. Uma santidade que não é luta, não é evangelho. Um cristianismo emocional, mas não é bíblico. Nos sequestram. Queridos, o sequestro começa na mente antes de aparecer no comportamento. Queridos, o sequestro mental e intelectual que Satanás quer nos sequestrar, nos levar, não começa com o nosso comportamento, mas com a nossa mente. Queridos irmãos, não pense que quando a pessoa se esfria espiritualmente ou se afasta de Deus,
de hoje para amanhã, não, é um processo, é um contínuo. Hoje não faço devocional, hoje eu não oro, hoje não vou na igreja, eu não tenho comunhão com os irmãos, e finda frio, afastado. É igualmente, queridos irmãos, o sequestro que ele quer nos propor. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Ah, mas eu posso fazer isso. Ah, mas eu posso viver dessa forma dentro da igreja. Ah, mas eu posso viver o evangelho de qualquer maneira, errado. E assim vai nos levando. E assim vai nos sequestrando. E assim o comportamento vem aparecendo. E assim daqui a pouco vai dizer que é crente Raimundo. Daqui a pouco vai dizer que ser crente igual aquele fulano não quero ser. Queridos, o sequestro já aconteceu. E não percebemos. O alerta tem que estar alertando, piscando em sua mente. Queridos, Paulo vai dizer: se não houver profundidade, haverá engano. Se não haver, queridos irmãos, profundidade, haverá engano. Se não houver raiz, haverá queda. Se não houver maturidade, haverá cativeiro de sua mente. Percebamos isso, que o Senhor nos diz a esta noite: enraizados no Senhor. Queridos, não deixe que as falácias do mundo te tirem do centro da vontade de Deus. Queridos irmãos, perceba o quanto Deus Ele nos ama e nos quer perto dEle. Queridos, há uma profundidade que devemos ter com o Senhor. Partindo para a conclusão. Já passei dos 40 minutos. Queridos, nós devemos ser uma igreja que Deus Ele deseja. Não uma igreja, um povo que nós queremos ser. Não, queridos irmãos. Queridos, eu vos digo que quando nós estamos dentro de um templo e nós vemos muito barulho, nós vemos muito movimento, claro, não podemos julgar, pois Deus pode estar ali sim, com toda certeza. Mas nós não podemos dizer que uma igreja é viva, que uma igreja é forte, que uma igreja é boa por barulho, porque maturidade em Deus não é barulho, não é ativismo, não é muitas programações, não é a performance do pregador e cantor aqui em cima, não. Queridos, maturidade é profundidade em Deus. Preste atenção, maturidade é solidez em Deus, é constância em Deus, é verdade em Deus, é a santidade em Deus, são raízes. Nós vemos que uma árvore é muito saudável, nós podemos ver, se vocês estiverem enxergando, que uma árvore é bem estabilizada e firme e saudável, porque suas raízes. Pastor Adriano disse muito bem ontem sobre um acontecimento que aconteceu nos Estados Unidos, a qual passou um grande acontecimento natural naquele lugar. Algumas belas árvores se foram. Entretanto, outras já mais ou menos ficaram firmes lá. Queridos, sabe por quê? Porque as suas raízes estavam muito bem profundas. Porque as suas raízes estavam muito bem estabelecidas no solo. Queridos, precisamos ser enraizados no Senhor. Precisamos, sim, precisamos. Não temos como viver sem esse Deus e muito menos viver sem conhecer a este Senhor, sem viver com este Senhor, sem se relacionar ao profundo com este Senhor. Queridos, eu no início da montagem desse esboço, eu preocupado com o que iria falar aqui, eu coloquei um tema qual o Senhor propôs ao meu coração, que são enraizados, crentes que buscam maturidade, genuínos, jovens cristãos. Queridos, eu vos digo que
Jovens genuínos não são aqueles que pulam mais alto, não são aqueles que rodam mais, não são aqueles que esperam em línguas estranhas à torta e à direita. Não se sinta menor por isso, mas se sinta, queridos irmãos, um jovem genuíno quando você entende a palavra de Deus, quando você está profundo no Senhor. Você deve permanecer firme quando a tempestade chegar, quando o mundo estiver acabando, casa voando, carro batendo, tudo caindo, mas firme você estará. Pode passar vendaval, pode passar tempestade, pode passar o que vier, mas se você estiver estabelecido, firmado, enraizado no Senhor, pode vir o que vier, mas você estará lá. Queridos, eu não quero que esse congresso termine de forma superficial. Não, eu não quero, queridos irmãos. Queridos irmãos, nós não queremos apenas a organização de um belo congresso. Não. Nós queremos, queridos irmãos, jovens com raízes profundas em Cristo. Nós não queremos apenas jovens sentados em uma cadeira dizendo que eu sou crente por estar dentro de um templo. Não! Nós queremos jovens enraizados e por isto desse tema e esse congresso. Congresso não é apenas um movimento, não, é um aprendizado, é o ensino de Deus para conosco através da necessidade do povo. Nós precisamos, queridos irmãos, ser jovens, ser pessoas com raízes profundas em Cristo. Precisamos ser pessoas edificadas na palavra e confirmadas na fé. Uma mocidade que rejeita o engano, as falácias, os sussurros, as vãs doutrinas, as sutilezas do mundo, porque estão confirmados na fé em Cristo. E não abraçam o engano, mas abraçam a maturidade em Deus. Nós não queremos uma geração que não viva o Evangelho, só tenha números, não. Eu não me importo se for 2, se for 3, se for 4, se for 5, se for 100. Eu quero que eles aprendam o Evangelho e vivam. Porque não basta você estar com a igreja lotada, até lá fora, no meio da rua, se eles não sabem nem quem é o Jesus que dizem viver. Precisamos de um povo que viva o Evangelho e não apenas o sinta, ou então, na verdade, nem o sinta, porque não conhece, mas que, entre aspas, sente um arrepio e assim é o Evangelho pregado. Não, queridos irmãos, precisamos ser maduros em Deus. Queridos irmãos, quero que você entenda tudo isso. Robson, põe no versículo 6. Queridos irmãos, eu termino aqui lendo esses 3 versículos. Preste atenção, olhem para cá. Colossenses 2, verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Perceba a profundidade deste texto. Nós expomos ele aqui de certa forma que todos podem entender. E eu peço ao presbítero Neto que se aproxime aqui. Eu quero que ele entoie um louvor. E enquanto isso eu quero que você se ponha de pé, se assim o pastor permitir e a todos tiverem disponibilidade. queridos,
Não saiam daqui sem entender este evangelho genuíno. Não saiam daqui, queridos irmãos, sem saber o que é enraizados em Deus. Queridos, eu oro a Deus para que, dentre esses 2 dias e hoje, nós não estejamos da mesma forma que nós entramos. Não. Devemos ser mudados pelo Evangelho. Devemos ser confrontados por Ele. Queridos, o Senhor, queridos irmãos, o Senhor, Ele está com os braços abertos a nos receber. Ele está com os braços abertos a dizer: vem, filho amado, ser enraizado em mim no bom solo. Aleluia. Eu quero que você se achegue ao irmão que está ao seu lado. Eu quero que você ore por ele. Eu quero que você ore por você em si, claro, mas por ele também. Eu quero que a sua oração seja mais por ele do que por você. Eu quero que o Evangelho de Cristo Jesus se achegue ao fundo do teu coração e que entendamos que sem ele não há saída, que sem ele não há caminho para irmos. Aleluia. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia.
glória.